passo a passo dessa regatinha, já pensando no verão que está chegando. Então vamos conhecer o material que a gente vai utilizar. E para esse trabalho nós vamos utilizar o fio fashion da Círculo. Acompanhe na sua tela a lista de material completa que você vai precisar para a execução dessa peça. O fio fashion, pessoal, ele é um fio composto de 96% algodão e 4% de fibra metalizada. E é essa fibra metalizada que dá esse leve brilho que vocês podem ver ao longo de todo o fio. O mais legal é que a cor do brilho é exatamente a mesma cor do fio. Aqui, por exemplo, eu tenho o fio de cor marsala e o brilho também de cor marsala. E você encontra disponível na sua cartela de cor 13 tons diferentes para você utilizar nos seus trabalhos. Então, pessoal, vamos iniciar o trabalho de hoje? Aqui eu estou com o trabalho já bem mais adiantado, aqui é o corpo da nossa peça já bem mais adiantada. Agora eu vou fazer uma pequena amostra para que vocês entendam como vocês vão fazer para chegar nessa fase. Eu vou iniciar pelo fio fashion branco, fazendo as nossas correntes iniciais. Para saber a quantidade de corrente inicial que você precisa para o seu trabalho, você pode seguir a tabela que está aparecendo na sua tela com as minhas sugestões de quantidade de corrente inicial para cada tamanho, ou você também pode medir o seu quadril e fazer uma quantidade de corrente inicial que seja múltiplo de 16, ok? Aqui eu vou fazer uma pequena amostra. Vamos lá. Depois de fazer a quantidade de correntes necessárias para o seu trabalho, você vai fechar em círculo com um ponto baixíssimo na primeira correntinha que você fez esse cordão, tá? Olhem só. O meu tá pequeno, lembrando porque eu estou fazendo apenas uma amostra. Vamos fazer agora uma correntinha para subir. E vamos fazer aqui, pessoal, a primeira carreira só de pontos baixos, colocando um ponto baixo para cada corrente. Você vai ter no final a mesma quantidade de pontos baixos que você fez de correntes, ok? Olhem só, vou para a próxima corrente e vou fazer um ponto baixo. Aproveitem para esconder a pontinha do fio dentro dos pontos baixos, tá? Então, vamos lá, vamos terminar aqui essa primeira carreira só de pontos baixos. Pronto, estamos chegando aqui no finzinho da carreira. Vamos aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez e vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora é hora da gente fazer as ondinhas, tá, pessoal? Vamos aqui fazer duas correntes para subir, uma, duas correntes. Essas duas correntes, pessoal, equivalem a um meio ponto alto. Vamos para o ponto baixo seguinte e vamos fazer outro meio ponto alto. Vamos para o próximo ponto baixo e vamos fazer mais um meio ponto alto. Vamos fazer agora uma correntinha de separação. Observe que aqui a gente tem um grupo com 3 meios pontos altos seguidos, tá? Fizemos agora uma correntinha de separação. Vamos pular o ponto baixo seguinte e no próximo ponto baixo a gente faz um ponto alto, tá? Dessa vez um ponto alto. Vamos fazer mais uma correntinha de separação. Novamente a gente pula um ponto da base e no ponto seguinte agora a gente faz um ponto alto duplo. Olhem só. Um ponto alto duplo. Vamos fazer aqui mais uma correntinha. Novamente a gente pula um ponto da base e no ponto seguinte agora a gente faz um ponto alto triplo. Observe que os pontos vão ficando cada vez mais altos. Uma correntinha novamente. E vamos fazer mais um ponto alto triplo, pulando o primeiro ponto, e no segundo a gente faz. Nós estamos colocando 2 pontos altos triplos seguidos, olhem só. Começamos com 3 meios pontos altos, um ponto alto duplo, agora nós estamos fazendo 2 pontos altos triplos. Na verdade, é como se agora a gente estivesse voltando, repetindo a mesma coisa que a gente fez, mas na ordem de volta. Olhem só, repetimos o ponto alto triplo, agora a gente vai repetir o duplo, o ponto alto comum e os 3 meios pontos altos. Vamos fazer uma correntinha de separação, pula um ponto, no ponto seguinte a gente faz um ponto alto duplo, já ia errando aqui. Uma correntinha de separação, pula um ponto, no ponto seguinte a gente faz um ponto alto. Uma correntinha de separação, pula um ponto e a partir do segundo ponto a gente faz 3 meios pontos altos, um em cada ponto. Olha só, um meio ponto alto. Vamos para o próximo ponto, a gente faz outro meio ponto alto. Vamos para o próximo ponto e a gente faz outro meio ponto alto. Essa aqui é a nossa ondinha, tá, pessoal? Vamos repetir mais uma vez para não restar dúvida? Vamos fazer uma correntinha, vamos pular um ponto da base e no ponto seguinte a gente faz um ponto alto. Uma correntinha,
pula um ponto da base, no ponto seguinte a gente faz um ponto alto duplo, uma correntinha, pula um ponto da base, no ponto seguinte a gente faz um ponto alto triplo. Agora a gente repete tudo no sentido de volta, uma correntinha e mais um ponto alto triplo no segundo ponto da base. Uma correntinha, um ponto alto duplo no segundo ponto da base. Uma correntinha, um ponto alto no segundo ponto da base. Uma correntinha e a partir do segundo ponto da base a gente faz 3 meios pontos altos, um em cada ponto. E assim a gente vai repetindo esse trecho até o fim da nossa carreira. Ok, pessoal? Vamos lá. Estamos encerrando aqui a carreira. Aqui eu acabei de fazer o ponto alto duplo, fiz a correntinha, vou pular um ponto da base e no ponto seguinte eu faço o ponto alto. Depois do ponto alto, a gente faz uma correntinha e faríamos 3 meios pontos altos. Mas como nós já estamos encerrando e nós começamos com 3 meios pontos altos, então nós só vamos vir aqui na segunda corrente que nós iniciamos essa carreira e fazer um ponto baixíssimo, encerrando assim a nossa primeira carreira de ondinha. Toda vez que você terminar uma carreira com as ondinhas, você vai fazer mais uma carreira de pontos baixos. Vamos fazer aqui uma correntinha para subir e nesse mesmo meio ponto alto onde você fez a correntinha, você vai fazer o primeiro ponto baixo. Vamos para o próximo meio ponto alto e vamos fazer outro ponto baixo. Mais um meio ponto alto, mais um ponto baixo. Aqui a gente tem uma correntinha de separação, então a gente faz um ponto baixo. Temos agora um ponto alto, a gente faz outro ponto baixo. Mais uma correntinha de separação, mais um ponto baixo. Agora um ponto alto duplo, um ponto baixo. Pessoal, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto, independente de que ponto seja. Meio ponto alto, ponto alto duplo, ponto alto triplo ou até mesmo correntinha de separação. Nós vamos fazer sempre um ponto baixo para cada um desses pontos, sem colocar pontos juntos e sem pular. É necessário que continue a mesma quantidade de pontos baixos que teve na última carreira de ponto baixo que você fez, tá? Então, vamos fazer isso aqui por toda a volta e quando a gente encerrar essa carreira, a gente vai arrematar essa cor, que a gente vai voltar ao trabalho com a nossa nova cor, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, agora nós já arrematamos o fio branco e antes de passar para a nossa nova cor, eu vou explicar aqui uma coisinha para vocês que é muito importante que vocês entendam para vocês não se perderem nas trocas de cores. Aqui eu fiz com o fio fashion branco uma carreira de ponto baixo, depois uma carreira com as ondinhas e depois mais uma carreira de ponto baixo, sempre com o fio branco. Agora eu vou trocar de cor. Pessoal, toda vez que você fizer troca de cor, você vai repetir essa mesma sequência. Uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ondinha e mais uma carreira de ponto baixo, ok? Todas as trocas de cores você vai fazer isso. De acordo com a sequência de cores que eu escolhi para o meu trabalho, agora é a vez do tom marsala. Então agora eu vou vir com o fio fashion na cor marsala. Vou procurar nas ondinhas os pontos altos triplos. Olhem só onde eles estão, os pontos altos triplos. Eu vou vir aqui no primeiro ponto alto triplo e sobre o ponto baixo que está sobre ele, sobre o ponto baixo que está sobre o ponto alto triplo, eu vou prender o nosso fio marsala fazendo um ponto baixo. Então, nós vamos fazer aqui a carreirinha de ponto baixo, tá? Mesmo a gente encerrando a carreira anterior com ponto baixo, não tem nada a ver. Nós estamos numa outra cor e nós vamos fazer novamente uma carreirinha de ponto baixo, ok? Aqui é ponto sobre ponto. Vale lembrar o que eu frisei há alguns minutos atrás, que a quantidade de ponto baixo precisa ser sempre a mesma, tá? Então, vamos aqui fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até a gente fechar essa carreira. Pronto, aqui eu já tô chegando bem próximo do fim da carreira. Vou vir aqui no nosso primeiro ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo, encerrando a nossa primeira carreira de pontos baixos com a cor marsala. Agora a gente vai fazer a ondinha. Para fazer a ondinha, pessoal, a gente vai começar da mesma maneira que a gente começou na carreira anterior. E a gente começou na carreira anterior pelos 3 meios pontos altos. Então, nós vamos fazer aqui 2 correntinhas, que equivale ao primeiro meio ponto alto. Vamos para o ponto seguinte e vamos fazer um meio ponto alto. Vamos para o ponto seguinte e vamos fazer mais um meio ponto alto. E aqui a gente tem
3 meios pontos altos. Uma correntinha de separação, pula um ponto da base, no ponto seguinte a gente faz um ponto alto. Faz uma correntinha, pula um ponto da base, no ponto seguinte um ponto alto duplo. Faz uma correntinha e agora pula um ponto da base, no ponto seguinte um ponto alto triplo. Dessa vez a gente volta ao trabalho, volta diminuindo os pontos, uma correntinha, repete esse ponto alto triplo no segundo ponto da base, mais uma correntinha, faz agora um ponto alto duplo no segundo ponto da base, uma correntinha, e agora é a vez do ponto alto convencional no segundo ponto da base, uma correntinha, pula um ponto da base e no ponto seguinte a gente faz os 3 meios pontos altos. Observe aqui, pessoal, que quando nós iniciamos essa nossa nova cor, nós fizemos o primeiro ponto baixo sobre o ponto baixo que está logo acima do ponto alto triplo, do primeiro ponto alto triplo da cor anterior, da cor que você usou anteriormente. E você vai sempre começar uma nova cor desse jeito, fazendo o primeiro ponto baixo na direção do ponto alto triplo, do primeiro ponto alto triplo da cor anterior. Quando nós começamos a fazer as ondinhas, nós começamos da mesma maneira que a gente começou a cor anterior, ou seja, pelos 3 meios pontos altos. Você vai sempre começar pelos 3 meios pontos altos, sempre colocando sobre o ponto alto triplo e sempre iniciando pelos 3 meios pontos altos. Observe que aqui os 3 meios pontos altos estão exatamente sobre os 2 pontos altos triplos, e aqui esses 3 meios pontos altos que a gente acabou de fazer também está sobre os 2 pontos altos triplos da carreira anterior, tá? E isso precisa sempre acontecer esse encaixe para o seu trabalho estar certo. Se você estiver fazendo certinho, esse encaixe vai sempre acontecer, tá? Então, pessoal, você vai continuar fazendo isso aqui até o fim dessa carreira. Depois de fazer a ondinha, tem mais uma carreira de ponto baixo com o tom marsala. Aí você vai arrematar o tom marsala de acordo com a minha sequência. Depois do tom marsala, a gente vai usar o vermelho, começando sempre da mesma forma, tá? Sempre. Então, qualquer dúvida, volte ao vídeo. De repente eu falei alguma coisa que você não captou e nessa segunda vez assistindo você entenda, tá, pessoal? Então, você vai terminar uma sala, vai usar o vermelho, depois do vermelho você vai voltar para o branco, você vai começar a repetir as cores novamente, ou na sequência de cor que você preferir. Você pode até, por exemplo, estar usando mais cores do que eu, que estou usando apenas 3. Enfim, e vai fazer isso por quantas cores você achar necessário para o corpo da sua peça, tá? Você faz quantas carreiras você quiser, de acordo com o tamanho que você quer a sua peça. Observe que a última cor que eu estou utilizando é o marsala. A partir de agora eu já não vou mais fazer troca de cor. Eu quero continuar apenas com marsala para deixar aqui o colorido apenas para a parte de baixo da peça. É uma opção, é a minha opção. Se você quiser continuar colorindo, faça à vontade, tá? E o que eu vou fazer agora? Agora, pessoal, observe que a nossa carreira está completa, tá? Aqui a gente terminou fazendo a carreirinha de ponto baixo, e agora eu vou fazer uma carreira, uma sequência de pontos que vai tentar nivelar as ondas, tá? Deixar tudo aqui no mesmo tamanho, deixar a carreira nivelada, tá? Observe bem a sequência de pontos que nós vamos utilizar. Aqui eu estou sobre o ponto baixo, que está bem em cima do primeiro meio ponto alto. Aqui a gente tem aquele grupinho de 3 meios pontos altos seguidos, e eu estou justamente sobre o primeiro meio ponto alto. Vou fazer aqui 4 correntes para subir. Essas 4 correntes equivalem a um ponto alto duplo. Eu vou fazer mais 3 pontos altos duplos, todos em pontos individuais, tá? Eu não vou colocar nenhum ponto alto duplo. Vou para o próximo ponto baixo, vou fazer um ponto alto duplo. Vou para o próximo ponto baixo, vou fazer um ponto alto duplo. Vou para o próximo ponto baixo e vou fazer um ponto alto duplo. Somando as 4 correntes para subir, a gente tem aqui 4 pontos altos duplos. Vou fazer aqui agora 2 pontos altos, um em cada ponto, tá? Vou para o próximo ponto, 2. Vou fazer agora 2 meios pontos altos.
Acompanhe sempre aqui a altura aqui da ondinha, para que você vá sempre puxando ou diminuindo o ponto à medida em que você se aproxima dele. Fiz aqui o primeiro meio ponto alto, vou fazer o segundo. 2. Agora eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Observe que esses 3 pontos baixos ficaram certinhos sobre os pontos altos triplos da parte da ondinha, ok? O primeiro ponto baixo ficou sobre o primeiro ponto alto triplo, o segundo ponto baixo ficou sobre a corrente de separação e o terceiro ponto baixo sobre o segundo ponto alto triplo. Agora os nossos pontos vão voltar a crescer. Vamos fazer aqui 2 meios pontos altos, sendo um em cada ponto, tá, pessoal? Você não vai colocar pontos junto. Vamos agora fazer 2 pontos altos, um no primeiro ponto, vamos para o ponto seguinte fazer o segundo. Vamos fazer agora 5 pontos altos duplos. O primeiro ponto alto duplo vai ficar sobre o ponto baixo que está na corrente que antecede aqui os 3 meios pontos altos, tá? Só para você se localizar, para você saber se você está fazendo certinho. 1, 2, 3, 4, e o quinto e o último ponto alto duplo fica na correntinha que vem logo depois dos 3 meios pontos altos. Olha só. Agora, esse último ponto alto duplo que a gente fez aqui é exatamente esse último ponto alto duplo aqui. Olha só. Então, a gente vai só repetindo agora. Vou fazer um pouquinho mais rápido a nossa sequência. Depois de fazer 5 pontos altos duplos, você vai fazer 2 pontos altos, 1, 2, estou repetindo já a sequência, 2 meios pontos altos, 1, 2, 3 pontos baixos, 1, 2, 3, vamos crescer novamente os pontos fazendo 2 meios pontos altos, 2, 2 pontos altos, 1, 2, e agora 5 pontos altos duplos. 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, essa é a nossa sequência. Observe que você até consegue ver ainda uma pequena ondulação, mas ela já diminuiu bastante, tá? Então, pessoal, vamos fazer isso aqui por toda a volta? Vamos lá. Estamos chegando aqui no finzinho da carreira. Vou vir aqui nas 4 correntes que eu fiz para iniciar essa carreira e na quarta, de baixo para cima, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou colocar um marcador aqui nessa argola, só para ela não soltar, tá? E vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Vou explicar agora como vocês vão fazer a partir de agora. A partir de agora, pessoal, nós vamos começar a trabalhar de forma separada, frente e costas. Para isso, a gente precisa dividir o total de correntes iniciais que a gente fez para esse trabalho por 2. Então, você vai pegar o total de correntes iniciais que você fez para o seu trabalho, seja você que fez seguindo a minha tabela, ou você que fez as medidas por conta própria, e vai dividir esse total por 2. No meu trabalho, eu fiz 160 correntes iniciais. 160 dividido por 2 é igual a 80. Então, o que eu vou fazer? A partir desse ponto onde está o marcador, olhem só, eu vou contar o resultado da minha divisão, que no meu caso foi 80. Então, vamos começar a contar a partir dele até a gente chegar a 80, ok? 1, 2, 76, 77, 78, 79, 80. 80. Então, aqui nós temos uma parte do trabalho e a partir do 8º primeiro ponto a gente tem outra. Eu vou vir nesse 8º primeiro ponto e vou colocar o marcador. Então, eu já sei que a partir desse marcador eu tenho uma parte do trabalho e a partir do outro marcador eu tenho outra. Então, agora nós vamos trabalhar à frente do trabalho, tá? Vou vir aqui para onde eu parei. Vou tirar esse marcador.
vou fazer aqui uma correntinha para subir e sobre esse mesmo ponto eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vou pular 3 pontos da base e no quarto ponto eu faço um ponto baixo. Vou repetir 4 correntes. Vou pular 3 pontos da base e no quarto ponto eu faço um ponto baixo. Repito novamente 4 correntes. Pulo 3 pontos da base e no quarto ponto eu faço um ponto baixo. Eu vou fazer isso até a gente chegar lá próximo do marcador azul, tá? Vamos lá. Estamos chegando aqui próximo do marcador, olhem só, e ainda tem espaço para uma alça. Como vai ser a última alça da carreira, nós vamos fazer apenas 2 correntes e vamos substituir as outras duas por um meio ponto alto. Como a gente geralmente pula 3 pontos e faz um ponto na quarta, observe que o quarto ponto aqui é justamente onde tem o marcador. Só que eu não vou botar o ponto aqui. Por quê? Porque a partir do marcador já é a parte de trás da peça, já não pertence mais à parte em que nós estamos trabalhando. Então, nós vamos vir aqui pular apenas 2 pontos e vamos fazer o meio ponto alto no terceiro ponto, tá? Não tem problema nenhum dessa alça ficar com um espacinho um pouquinho menor do que as outras. Olhem só. Eu fiz o meio ponto alto porque assim eu já tô na metade da alça, então fica mais fácil de eu continuar o resto do trabalho. Vou fazer aqui uma correntinha para subir, vou virar o trabalho e vou fazer um ponto baixo no mesmo ponto. Agora eu vou fazer aqui 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vou para a próxima alcinha e vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Vou para a próxima alcinha e vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Vou para a próxima alcinha fazer um ponto baixo e eu vou seguindo assim até o fim da carreira, tá? Vamos lá. Pronto, já estamos chegando aqui no finalzinho. 4. Vou fechar uma alça e agora eu vou fazer a última alça, olhem só. E toda vez que você chegar aqui no finalzinho para fazer a última alça, você vai fazer 2 correntes e vai substituir as outras duas por um ponto alto que você vai prender no centro da alça de baixo. Por um meio ponto alto, aliás, pessoal. Olhem só. Aqui a gente volta. Pessoal, observe que aqui o nosso trabalho está diminuindo, tá? Nós estamos fazendo diminuições para poder abrir a cava dos braços. Então, vamos fazer aqui uma corrente para subir, vamos virar o trabalho, vamos fazer um ponto baixo nesse mesmo ponto e vamos fazer 4 correntes. E assim a gente retoma as alças, tá? E vamos fazer isso até o fim da carreira, onde nós novamente vamos serrar fazendo 2 correntes e um meio ponto alto. Aqui nós já temos completas 1, 2 carreiras e já iniciamos a terceira. Por quantas carreiras você vai trabalhar fazendo essa diminuição dos dois lados? Observe na tabela que está aparecendo na sua tela a minha sugestão para a quantidade de carreira que você precisa fazer isso, tá? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Pronto, pessoal, e depois de fazer a quantidade de carreiras com alças indicada na última tabela, nós vamos mudar um pouquinho o nosso trabalho. Vamos fazer aqui 2 correntes. Vamos para a próxima alça e nela nós vamos fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Sem correntes de separação, nós vamos para a próxima alça e vamos repetir esses 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Vamos para a próxima alça e vamos fazer novamente esses 4 pontos altos. E nós vamos fazer isso até o fim dessa carreira, ok? Colocando 4 pontos altos em cada uma dessas alças. Vamos lá. Pronto, pessoal, tô chegando aqui no finalzinho. Resta aqui apenas uma alça. Nessa última alça, eu vou fazer aqui um ponto alto. Pronto, olhem só. Agora eu vou fazer 3 correntes para subir. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. Vou virar o trabalho e vou colocar um ponto alto para cada ponto, tá? Olhem só. Venho aqui pro primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Venho pro segundo, faço outro ponto alto. E simples assim, vou colocar um ponto alto em cada ponto até chegar no fim dessa carreira. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Terminei a carreira só com pontos altos. E aqui eu vou arrematar o fio, porque a primeira parte do nosso trabalho está pronta. Agora a gente vai para outra parte. E na outra parte, pessoal, nós vamos fazer, olhem só como ficou. Nós vamos fazer, depois eu arremato isso aqui.
nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui na frente, exatamente igual, tá? Então, a gente vem aqui para a parte de trás. Olhem só, lembrem do marcador onde nós colocamos? Aqui está aquela alça onde a gente pulou apenas 2 pontos e aqui está o marcador que a gente fez já marcando a parte de trás do trabalho. Nós vamos vir com o fio massala, vou tirar o marcador e nesse ponto onde está o marcador, eu vou prender o nosso fio. Vou fazer aqui um ponto baixo nesse mesmo ponto, 4 correntes, 3, 4. Vou pular 3 pontos da base e no quarto ponto eu faço um ponto baixo. Repito 4 correntes, pulo 3 pontos da base, no quarto ponto, um ponto baixo. Vou fazer isso até eu chegar lá na outra parte da frente novamente, até eu chegar de encontro à outra parte, passando por todos os pontos daqui de trás. Quando eu chegar próximo daqui, da parte da frente novamente, a gente volta para eu mostrar como nós vamos encerrar e dar continuidade, tá? Pronto, pessoal, tô chegando aqui, olhem só na parte da frente. Aqui restam 3 pontos livres antes do ponto onde está preso a alça da frente, tá? Você deve lembrar que na parte da frente, quando a gente foi fazer a última alça, a gente pulou apenas 2 pontos e fez o ponto no terceiro, porque não teria espaço e, como eu disse, não tem problema nenhum, tá? Nós vamos fazer isso, a mesma coisa aqui. Vamos fazer aqui as 2 correntes e vamos pular 2 pontos apenas e no terceiro a gente vai fazer o meio ponto alto. Nós estamos fazendo assim, encerrando assim, você deve lembrar que é para que a gente continue na metade da alça. E aqui a gente já possa virar pro outro lado. Vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho, vou fazer um ponto baixo dentro dessa alça, vou fazer 4 correntes, vou passar para a próxima alça fazendo um ponto baixo e aqui eu vou dar continuidade. Pessoal, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz na frente, tá? A mesma quantidade de alças, vou fazer aqui essas 2 carreiras de pontos altos, tá? Então, se por acaso você não lembrar, você volta ao início dessa carreira aqui, da parte da frente, e refaz tudo atrás novamente, tá? Do mesmo jeito, mas não tem erro, é tudo muito simples de fazer, só de olhar dá pra você acompanhar tranquilamente. Então, vamos lá, pessoal, quando a gente estiver com as 2 partes iguais, a gente volta para dar continuidade. Pronto, pessoal, olhem só, terminamos aqui as 2 partes, a de trás e a da frente, e agora a gente vai dar continuidade aqui. Observe que eu não arrematei o fio. E agora eu vou fazer as alcinhas. Nós vamos fazer as alcinhas com quadradinhos. Vou explicar melhor para vocês na prática. Vamos fazer aqui 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto, e mais 2 correntes que são correntes de separação. A gente tem aqui um total de 5 correntes. Vamos virar. Vamos pular 2 pontos da base, 1, 2, e no terceiro ponto você vai fazer um ponto alto. Aqui a gente tem um quadradinho. Vamos fazer mais um quadradinho sobre esse. Vamos repetir as 5 correntes. As 3 primeiras equivalem a um ponto alto e as outras 2 são correntes de separação. Vamos virar o trabalho novamente. Vamos pular essas 2 correntinhas que equivalem à separação e na terceira, que já equivale a um ponto alto, você vai fazer outro ponto alto. Aqui a gente tem 2 quadradinhos, um em cima do outro. Vamos repetir? 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, vira o trabalho, pula as 2 correntes da base, que equivale à separação, e na terceira, que já equivale ao ponto alto, você faz outro ponto alto. Pessoal, nós vamos trabalhar essa alça fazendo esses quadradinhos, colocando um quadradinho sobre o outro. Eu fiz aí a tabela com a minha sugestão de quantidade de quadradinhos para cada tamanho, mas é sugestão. Vista a sua peça, vá testando, faça quantos quadradinhos você achar conveniente, tá? Eu tenho aí a tabela com a minha sugestão, mas é você que vai decidir. Então, você vai fazendo esses quadradinhos até você achar que você alcançou o tamanho que você acha ideal, ok? Então, vamos lá, continuar o quadradinho. Vou fazer aqui mais um para não restar dúvida. 3 correntes que equivalem a um ponto alto, 2 correntes de separação. Viro, pulo as 2 primeiras correntes que equivale à separação, e na terceira corrente, que já equivale ao ponto alto, eu faço outro ponto alto.
Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos dar continuidade. E depois de fazer a quantidade de quadradinhos indicados na tabela ou que você achou ideal, nós vamos fechar essa alça. Observe que nós estamos saindo com a alça daquela parte que a gente fez por último, onde nós não arrematamos o fio, e agora nós vamos prender naquela primeira parte, que o fio está arrematado, tá? Observe aqui no comecinho, nós vamos contar de fora para dentro 4 pontos, contando com essas 3 correntinhas aqui, tá? Para subir. 1, 2, 3, 4. Nesse quarto ponto, você vai vir aqui no topo e vai fazer um ponto baixíssimo. Pronto. Vamos virar o trabalho e vamos voltar nesses pontinhos que nós pulamos, fazendo ponto baixíssimo até a gente chegar lá naquele primeiro ponto, que foi feito com correntinhas, olhem só. No meu caso aqui, ele foi feito com correntinhas. Vamos aqui fazer o último ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e vamos voltar agora para a alça. Observe que nós vamos vir aqui em direção à alça para a gente fechar esse quadradinho. Antes de fechar, observe se a alça está correta, para você não prender a alça torcida, tá? Agora, o que você vai fazer? Você vai vir aqui para o topo do quadradinho de baixo, vai contar 2 correntes, e na terceira corrente, que já equivale ao ponto alto, você faz outro ponto baixíssimo. Puxa aqui, puxando aqui para não soltar, e olhem só como ficou a nossa alça. Ok? Observe, pessoal, que a nossa argola, a argola final do nosso trabalho, onde nós arrematamos, ela está para o lado da cava do braço. Aqui é o decote, aqui é a cava do braço. Então, nós vamos agora descer fazendo logo o acabamento da cava do braço, tá? E eu vou fazer esse acabamento com pontos baixos. Observe aqui que eu estou onde nós acabamos de arrematar. Vou fazer uma correntinha para subir e vou fazer dentro desse primeiro quadradinho 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Vou passar para o próximo quadradinho e vou repetir. 1, 2, 3. Mais uma vez. 1, 2, 3. E eu vou fazer 3 pontos baixos em cada quadradinho, ok, pessoal? Vamos lá, vamos fazer isso por todos os quadradinhos. Cheguei aqui no final dos quadradinhos, já fiz aqui os 3 pontos baixos no último quadradinho. E eu vou continuar, pessoal, fazendo esse acabamento em ponto baixo por toda a volta da cava. E sempre fazendo 3 pontos baixos. Venho aqui no ponto alto da barra de pontos altos e vou fazer 3 pontos baixos. Aqui eu venho para essa pequena alcinha e faço 3 pontos baixos. Aqui eu já estou trabalhando as carreiras das alças, fazendo sempre 3 pontos baixos nela. Eu vou fazer 3 pontos baixos aqui até eu chegar nessa passagem aqui, que vai de um lado para o outro do trabalho, de frente para trás ou de trás para frente, enfim. Quando eu chegar bem aqui, a gente volta para eu mostrar aqui um detalhe para vocês. Vamos lá. Tô chegando aqui na última alça, olhem só. 3 pontos baixos. E agora, nós terminamos uma parte do trabalho e é hora da gente passar para outra parte. Nesse caso aqui, eu vou passar dessa alça imediatamente para a próxima alça, tá? E vou aproveitar para esconder essa pontinha de fio. Vou segurar a pontinha aqui, vou vir aqui para a próxima alça e vou fazer os 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Vou subir aqui fazendo mais 3 pontos baixos. E aqui nós vamos dar continuidade ao trabalho da mesma maneira que a gente fez desse outro lado. Vamos fazer 3 pontos baixos até a gente chegar aqui de encontro ao primeiro ponto baixo que a gente fez, ok? Vamos lá. Tô chegando aqui no primeiro pontinho, vou vir aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz e vou fazer um ponto baixíssimo para encerrar essa primeira carreira aqui do nosso acabamento da cava. Agora nós vamos fazer a última carreira e nessa última carreira eu escolhi trabalhar com um ponto ondinha, que é bem simplesinho de fazer. Vamos fazer aqui 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto, e junto a esse mesmo ponto alto, nós vamos fazer 2 pontos altos. 2, olhem só. Vamos deitar essa ondinha, sem esticar e sem encolher, e onde ela parar, você vai fazer um ponto baixo. A partir de agora, como você vai estar saindo de um ponto baixo, você faz apenas 2 correntes para subir. E repete 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2.
Baixa aqui a ondinha e onde ela parar você faz um ponto baixo. Repete de novo, 2 correntes para subir, 2 pontos altos no mesmo lugar. Baixa, onde ela parar você faz o ponto baixo. Olhem só como tá ficando a nossa alcinha. Vai ficar bem grossinha mesmo. Então, se você quiser fazer uma alcinha, umas ondinhas mais finas, você pode, ao invés de fazer 3 pontos altos, faz apenas 2 pontos altos, as 3 correntes para subir e mais um ponto alto, ok? Vai do seu gosto. Então, nós vamos dar a volta em toda a cava fazendo isso, ok? Vamos lá. Tô fazendo aqui a última ondinha, olhem só. Vou vir aqui bem no ponto onde a gente começou a fazer o primeiro, e aqui eu faço o ponto baixíssimo e posso arrematar o nosso fio. Daqui a pouco eu vou arrematar isso aqui. Pronto, uma alça nós já terminamos e agora nós vamos fazer a outra. Você deve lembrar que quando nós fizemos a alcinha, que nós encerramos, nós fechamos a alcinha, o ponto ficou voltado para a cava, o que possibilitou a gente fazer logo o acabamento da cava. Então, para que aconteça a mesma coisa do outro lado, para que você fique voltado para a cava e faça logo o acabamento da cava, você vai fazer o seguinte. Aqui eu tenho na parte de trás, olhem só que eu não tirei o fio, como eu ainda não arrematei o fio. Essa parte de trás é a primeira parte que a gente fez e arrematou. E essa aqui é a segunda parte, a que a gente não arrematou e fez logo a alça, tá? Você vai vir para essa segunda parte e vai prender o fio marsala aqui nessas 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto. Você vai vir na terceira correntinha, contando de baixo para cima, e prender o fio marsala nela. Vamos fazer aqui 5 correntes, como você deve lembrar, são 3 que equivalem a um ponto alto e 2 que equivalem a separação. Vamos pular 2 pontos livres da base, no terceiro ponto você vai fazer um ponto alto, fazendo assim o nosso primeiro quadradinho da alça. Vai repetir 5 correntes. Não estou aqui enfatizando muito, porque eu já expliquei isso aqui pra vocês. Vou pular as 2 primeiras correntes mais próximas e a terceira, que já equivale ao ponto alto, vou fazer outro ponto alto sobre ele, fazendo mais um quadradinho. E eu vou repetir nessa segunda parte, nessa segunda alça, a mesma coisa que eu fiz na primeira. Vou fazer a mesma quantidade de quadradinho que eu fiz desse lado, depois vou fazer a carreira de ponto baixo, depois a carreira de ondinha. Bia, eu não recordo o que eu faço. Pessoal, volte o vídeo, caso você tenha dificuldade de prosseguir sozinho, volte o vídeo até o momento em que eu ensino essa alça aqui, até o momento em que você encontrar a sua dificuldade, e assista novamente. Faça a segunda alça seguindo essa, que não vai ter erro, ok, pessoal? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Quando a gente estiver com as 2 alças prontas, a gente volta para fazer a parte do acabamento do decote. Vamos lá. Pronto, pessoal. Terminamos aqui as 2 cavas, olhem só. E agora a gente vai fazer, para encerrar o nosso trabalho, o acabamento do decote. E no decote nós vamos fazer o mesmo acabamento que a gente fez na cava. Vamos voltar aqui com o fio marsala e vamos prender o nosso fio em qualquer lugar. Eu vou prender aqui sobre o ponto alto. E quando eu estiver trabalhando sobre os pontos altos, olhem só, sobre os pontos altos, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto. Fiz o ponto baixo, passo para o próximo ponto alto para fazer outro ponto baixo sobre ele. E quando eu chegar nos quadradinhos, eu volto a trabalhar 3 pontos baixos em cada quadradinho. E lembrando, nós começamos aqui, você vai dar toda a volta fazendo pontos baixos. Aqui você faz um ponto baixo para cada ponto alto, nos quadradinhos você faz 3 pontos baixos. Chegando aqui novamente, você começa a fazer as ondinhas e dá a volta tudo de novo. E o seu trabalho vai estar concluído. E esse aqui é o resultado final do passo a passo de hoje. E como você já sabe, se você fizer essa peça ou qualquer outra peça usando os produtos Círculo, poste nas redes sociais com a hashtag SempreCírculo para que a gente possa ver o resultado final do seu trabalho. Siga a Bia Ferreira nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.